Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Mais uma vez o Senhor nos concedeu a misericórdia de abrirmos os olhos e podermos aqui fazermos uma reflexão da palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia, um aplicativo, quiser me acompanhar, você pode abrir em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queria aqui mais uma vez falar sobre o amor de Deus, e eu intitulei essa mensagem de amor soberano, porque quando lemos aqui em Efésios, nós encontramos aí a fusão, da soberania de Deus com o amor de Deus. Então veja como Deus se antecipa, ao homem e ao próprio início da história amando, já providenciando o resgate do homem antes que o pecado entrasse no mundo, o que é algo que traz um nó para a nossa cabeça, mas antes de pensarmos numa soberania de Deus fatalista, determinista, em que todas as cartas estão marcadas e não resta escolha ao homem, nós devemos, na verdade, pensar a soberania como um elemento que reforça a nossa identidade em Cristo e que nos traz alegria, saber que Deus já era assim desde sempre. O amor de Deus ele não é algo circunstancial. Ele não resolveu amar o homem quando ele se viu diante do impasse, diante do pecado. Então, não se trata de dizer que Deus viu o homem na sua decadência moral, no seu afastamento de Deus, e aí ele teve esse insight de buscar uma solução para aquele problema. Na verdade, o plano desde sempre foi Jesus Cristo, porque Deus é amor. Deus é amor e manifesta isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não que nós tenhamos amado a Deus, é o que o evangelista, a epístola de 1 João fala, mas ele nos amou primeiro e nos entregou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Então já temos a certeza de que o amor de Deus ele não entra numa data específica na história, porque ele é antes dessa história com H maiúscula, ou seja, antes que houvesse a formação do mundo. Isso traz uma segurança e uma alegria para o nosso coração. Então, o que nós poderíamos aqui pontuar a partir desse texto é que isso só reforça mais ainda. Primeiro, a ideia de que o amor de Deus é incondicional, como vimos aqui. Então, ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E quando ele fala de predestinar, como eu falei, nós não podemos entender, e esse tem sido o ensino de um todo na comunidade, que essa predestinação por Deus é algo fatalista, a ponto de não existir margem de decisão para o homem e nem responsabilidade humana no chamado de Deus. Nós sabemos muito bem que, apesar dessa
soberania, né? Porque Ele nos predestinou, depois nos chama, justifica e glorifica. Apesar disso, não é? O consentimento humano, não é? E a adesão voluntária ao plano de Deus é algo essencial, né? E isso é algo inafastável. Então, nós aceitamos esse amor, e quando aceitamos e quando recebemos por decisão própria, também percebemos que ele existe como algo já predestinado para mim, né? Como um chamado que pode acontecer num dia, na história e na minha história, mas que já estava planejado desde sempre por Deus. Não é o que Jesus Cristo diz, né? Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vocês, né? E quando escolhi vocês, escolhi para que vocês deem fruto, né? E que esse fruto seja abundante. Não é? Ninguém vem a mim se o Pai não o enviar, ele fala. Então, quando na verdade nós estamos dando um passo para Deus, né? Ele já deu vários outros em nossa direção, né? Uma vez o pastor Horácio falou aqui na live, né? Esse amor, essa graça de Deus, né? Ela se antecipa à nossa necessidade, né? Sempre está um passo à frente da necessidade humana. Então, quando nós percebemos que nós já éramos amados, né? Isso traz cura para as nossas emoções. Porque veja, uma das necessidades humanas fundamentais, não é ser amado. E num mundo como o nosso, num mundo caído, né? Num mundo em que nem sempre as coisas são do jeito que deveriam ser, esse amor, às vezes, ele nem sempre nós somos receptores, né? Do amor das pessoas. E isso acaba sendo mais dramático no núcleo familiar, quando as pessoas não foram, né, devidamente amadas e cuidadas, né, e isso traz consequências duradouras para a vida dos indivíduos, né? Quando ele não é amado, por exemplo, pela sua família, quando existem situações, né, de abuso, de desrespeito no lar, né, isso pode trazer marcas profundas na alma das pessoas. Mas o amor de Deus, ele entra com um efeito terapêutico e de cura na nossa vida, né? Porque, como disse o salmista, né? Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, todavia Deus, o Senhor, não me abandonará, né? Saber que esse amor, ele nos completa. Então, se Deus nos vê como filhos, né? Se estamos na posição, com essa posição diante dele, com esse status, né, de herdeiros, então tudo mais vai ganhando outras cores, né? Precisamos nos saciar no amor de Deus. É preciso insistir nisso. Paulo vê isso como algo tão importante que ele diz que orava, né, para que fosse desvendado diante dos olhos das pessoas, né, a profundidade do amor de Deus, que também não pode ser medida nem em altura, nem em profundidade, nem em largura e nem em altura. Então ele fala, compreendam e avancem no amor de Deus, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Então, se quisermos ser tomados pela plenitude de Deus, se quisermos verdadeira maturidade, eu e você, precisamos nos aprofundar na graça de Deus, no conhecimento da graça de Deus e no amor de Deus, né? Porque uma vez complexos, né, e curados pelo amor de Deus, também as nossas relações interpessoais, elas também terão uma mudança radical e para melhor. Isso é muito importante, porque muitas das nossas reações, não é, elas são um resultado da nossa própria história, né, da nossa própria história de fantasmas, né, que nos assombram, né, de dificuldades emocionais ainda não resolvidas, né, e isso acaba desembocando de uma maneira negativa sobre as pessoas, né? E ao reagirmos assim perante as pessoas, elas também reagem, né, de uma maneira que não nos desagrada. E por isso que é muito comum pessoas que dizem que creem em Deus, que buscam, né, com intensidade a Deus e tem toda essa alegação de pertencer, né, a Jesus Cristo, mas você percebe que o convívio com elas, né, é muito tormentoso, né, e cheio de desafios, de dificuldades, para dizer o mínimo. Isso tudo porque é uma alma, às vezes, que não
ainda se aprofundou nesse conhecimento do amor de Deus. Porque a primeira coisa, e a primeira verdade, né, que se descortina diante de nós é o fato de que eu fui amado de Deus, e isso já tem um efeito de cura, né? Mas também o outro foi amado como eu sou amado, né? Então eu preciso tratar o outro com a mesma reverência que eu entendo que eu devo ser tratado, né? Com o mesmo respeito, o mesmo cuidado, né? Nem todas as pessoas podem ser, né, os nossos amigos íntimos, né? Nós escolhemos quem são os nossos amigos, mas o amor não consiste apenas em intimidade, né? Por isso que amar o próximo, mesmo quando esse próximo não está tão próximo, ele envolve no mínimo, não é, o respeito, né? E a questão também do exercício da empatia, né? Porque eu vejo que existe uma pessoa não apenas criada em imagem e semelhança de Deus, e independentemente da fé dela também, eu sei que ela pode pode ser potencialmente potencialmente filho de Deus. Basta que faça como eu, que diga sim a esse amor maravilhoso, a esse amor soberano, né? Então essa nossa relação com as pessoas acaba sendo construída a partir da lente do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então nós começamos a ver que existe um chamado geral para a humanidade. Deus se entregaria por qualquer pessoa, mesmo aquela que mais me desagrada, né? E aquela pessoa que eu dou uma nota mais baixa, mas essa sim ainda é amada por Deus intensamente. Então isso, a compreensão do amor de Deus por mim e o plano de redenção nos dá um olhar mais generoso, né, sobre a vida, sobre as pessoas, e isso em consequência acaba trabalhando, né, as minhas emoções e o meu jeito de tratar as pessoas. Então espiritualidade verdadeira, é sempre bom relembrar isso, né? Ela consiste, né, numa relação harmônica do ponto de vista vertical, mas também horizontal, né? Não se trata de dizer tudo com Deus e nada com ninguém, né? Com certeza, se a pessoa tem comunhão com Deus, ela vai também melhorar, né, e estar em constante aperfeiçoamento nas suas relações interpessoais, começando, né, na sua casa sempre, como temos aprendido, né? Então o amor de Deus é primeiro incondicional, que é uma adjetivação que nós usamos, né, sempre, né? O incondicional, o amor de Deus, ele é incondicional porque ele não exige pré-requisitos, né, para acontecer. Então imagine se Deus estabelecesse pré-requisitos para amar a humanidade, né? Jesus Cristo nunca viria. Então ele só veio porque Deus amou o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele estava, né? Em toda a sua decadência moral. Por mais enlameado no pecado que o mundo, né, estivesse, né, o amor de Deus é antes do mundo, como nós lemos. Então ele nos predestinou antes da fundação do mundo, e Deus é amor. Então, constituindo a essência de Deus, é evidente que o envio de Jesus Cristo não foi uma decisão de última hora, quando o homem pecou, né? Não foi uma solução para um problema que Deus não conhecia até então, né? Então ele já sabia de tudo e ele amou. Então não existem esses pré-requisitos, né, para o amor de Deus. Deus amou muito e eu me sinto incluído nesse plano, né? Porque esse amor é incondicional. Mas não apenas isso, né? E como consequência dessa primeira premissa que nós tratamos, né, esse amor ele existe, né, antes da nossa atitude. É bom deixar isso bem claro. Isso é algo maravilhoso e que também tem um efeito de cura, né, de restauração para as nossas emoções. Porque veja bem, quando eu digo que o amor de Deus existe antes da minha atitude, isso também tem um efeito de me curar de rejeição, né, ou de uma exigência desmedida, né, de uma performance minha, né, principalmente no convívio familiar, né, no nosso núcleo familiar, né. Não poucas pessoas já passaram por isso, de apenas se sentir amado, ou pelo menos procurar o amor, né, mendigar o amor dos pais através de atitudes, né, dado o nível, né, de exigência dos pais. Então, às vezes, um tipo de exigência exacerbada dos pais pode causar esse déficit, né, de sentimento de que é amado, né, de ser receptor do afeto dos pais.
Porque veja, se você não teve uma boa conduta, se você não agiu da maneira do esperado dos pais, né? Muitos pais não tiveram essa habilidade de mostrar para o filho que ele é amado, né? A atitude é que é reprovada, né? Então separar a atitude da pessoa, né, é fundamental para que você não produza, né, raízes, né, de amargura e danos emocionais, né, e intenso sofrimento psíquico que a pessoa pode levar durante muito tempo na vida, né? Mas alguns pais, por ignorância, né, sempre é preciso dar esse desconto para as pessoas, né? Por ignorância não conseguiram tratar os filhos assim, separar a atitude, né, da própria pessoa dos filhos. E aí você acaba criando pessoas que não se sentem amadas pelos pais por causa dos seus erros, né? E sempre se esforçam para serem aceitos pelos pais. E esse tipo de esforço, de aceitação, acaba sendo transferido também para outros relacionamentos, para outras esferas de convivência, né? E isso traz um prejuízo enorme para a vida, né? Mas quando nós entendemos que o Senhor nos ama antes da atitude, então isso pode trazer um efeito de cura, né, para mim e para você, né? Como nós já relembramos aqui, não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro, porque Ele entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por isso que nós dizemos que Ele é incondicional e anterior à atitude humana. Então isso é muito importante porque no meio, né, religioso, e eu falo religioso não no sentido pejorativo, né? Eu posso dizer que tem uma religião, se você frequenta uma igreja, se você tem hábitos, né, dentro de uma comunidade de fé, você pode dizer que você tem uma religião, não há problema nisso. A questão, o grande problema, que isso sempre é enfatizado por nós, é entender que a religião por si só, ou seja, os ritos, né, as idas e vindas a um templo e simplesmente saber, né, um conjunto de doutrinas vai te garantir, né, um acesso à presença de Deus por si só, não é isso, né? Só um novo coração e um novo espírito e um novo nascimento que vai nos unir a Deus, né? E fazer com que eu e você sejamos um espírito com Ele, conforme está escrito, né? Então não se trata disso. Mas a vida em comunidade de fé, numa religião, ela pode trazer essa ilusão, né? De que com as atitudes certas, né? Se eu seguir um certo roteiro de vida e de conduta, isso por si só vai me garantir o amor de Deus, ele vai ser favorável a mim, né? Quando a lógica do Evangelho é exatamente o oposto disso, né? Eu me sinto incluído por Deus, do lado de dentro do reino, amado, perdoado, e exatamente por isso eu posso mudar de vida. Então aí vem o terceiro aspecto do amor de Deus que eu queria trabalhar aqui com vocês, que é justamente isso, né? De entendermos que esse amor, né, além de ser incondicional, né, e ser antes da nossa atitude, né, ele também forma a nossa identidade, né? Ele também gera uma identidade para mim e para você. Então veja como nós lemos aqui. Ele, por causa do seu amor, nos adotou, né? Nos predestinou para a adoção de filhos. Isso está escrito aqui no primeiro capítulo de Efésios. Então, se ele nos predestinou para a adoção, né, de filhos, isso deve trazer um sentimento de pertencimento ao reino de Deus, né, e de filiação com o próprio Cristo, com Deus. Então, o fato de ser filho, ele gera consequências também na condução da nossa vida, né? A integridade pessoal, né, ela vem como uma consequência natural de sermos adotados e termos essa filiação com Deus. Isso é muito importante entendermos. Não é? Porque você pode apresentar a seguinte objeção, que é muito comum, né? Então, se Deus ele já me ama assim, né? Desde a eternidade, ele me predestinou antes que houvesse mundo, e o amor de Deus ele precede inclusive as minhas próprias atitudes, ele já me ama antes que eu faça o bem ou o mal. Então isso vai gerar uma certa negligência moral, né?
Então, do ponto de vista da integridade pessoal, né, eu posso até relaxar, porque, afinal de contas, esse amor é um fato imodificável na vida. Então, simplesmente eu vou ser alvo desse amor e seguir minha vida e não preciso ter cuidados, né, com o certo ou com o errado. Quando, na verdade, é rigorosamente o oposto disso. Porque como esse amor ele gera uma identidade, né, nós fomos adotados por ele, né? Nós obtivemos uma filiação com ele, né? Nós somos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro que ele nos legou as suas preciosas promessas para que fôssemos coparticipantes da natureza divina. Então, ser amado por Deus é ser coparticipante da natureza divina. Eu me sinto, então, como herdeiro, como alguém que é adotado, como alguém que é recebido e abraçado por Deus. E, portanto, as minhas atitudes são de filho de Deus. Como consequência de ser amado de Deus, né, nós acabamos seguindo, né, a linha desse DNA de Deus que é implantado em nós por meio do Espírito Santo. Isso é algo muito, não parece ser de difícil compreensão a partir das Escrituras e do que Paulo fala, né? Quando as pessoas são tratadas com indiferença, né, com um rigor excessivo, né, sem amor, na base da vara mesmo, né, e sem, de forma intolerante, implacável, em geral, isso cria um sentimento, né, de ressentimento, às vezes até de revanche, e no final você cria apenas uma pessoa revoltada, mas não uma pessoa melhor, né? Você não vai ser uma pessoa íntegra, de verdade, né, e em essência, quando você foi apenas moldado, né, de uma maneira agressiva e violenta, né? A pior pedagogia que existe é essa, né? A pedagogia da violência. Porque o que vai acontecer é que, não existindo mais, né, essa contenção, né, humana sobre as pessoas, tirando essa cerca, removendo-se esse alambrado, a pessoa acaba sendo quem ela é, né? E vai ser da pior forma possível, né? Então, o pior do homem vai se manifestar quando ele é ressentido e quando ele é alvo do desamor, da indiferença, da violência, da incompreensão. Isso não forma ninguém, isso não muda as pessoas, mas o amor muda, porque o amor, as pessoas acabam reagindo, né, de uma maneira positiva ao amor, né? E mais ainda quando nos é dado o Espírito Santo, porque aí já é outra história, né? Se alguém que é amado pela sua família, protegido, né, e sempre recebido, né, em amor incondicionalmente, já tem uma grande chance de ser uma pessoa saudável do ponto de vista emocional, né? Mais que isso, nós, além de sermos recebidos pelo amor de Deus, Ele ainda nos deu o Espírito Santo, que dinamiza tudo isso, né? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então não é só um coquetel bioquímico no nosso cérebro, o amor, né? Como a própria ciência explica, né? O amor, paixão, ele é apenas um fenômeno bioquímico no cérebro, né? Por isso que as pessoas ficam entorpecidas, né, na paixão, etc. Você já deve ter ouvido isso, né, ou lido a respeito, né? A paixão, ela dura no máximo 2 ou 3 anos, né? E aí depois disso a pessoa cai na real. Por quê? Porque ela não está mais entorpecida, né, por toda essa química cerebral, né, que faz com que ela se apaixone e só veja as qualidades, etc. Então, o amor de Deus não é isso. O amor de Deus é, claro, um momento de compreensão, porque passa pela nossa razão, de entender o plano de Deus, quem nós somos diante de Deus, mas não apenas isso, nós também recebemos algo que já está no campo do sobrenatural, que é a atuação do Espírito de Deus no meu coração, porque é um Espírito de amor, um Espírito que revela sobre Jesus Cristo, né? Que nos fala sobre Ele, que sim, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos dá esperança de dizer, mas ainda assim, o seu pecado eu já não conheço mais, né? As suas iniquidades foram lançadas no mar do esquecimento,
E eu, Espírito, testifico ao seu Espírito que você é filho de Deus, conforme está escrito. Então esse Espírito vai testificando ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Então todo aquele medo da mão pesada de Deus sobre mim, né, vai se dissipando, né? Vamos agora entendendo que o livro da vida não é um livro de brincadeira que se faz rasura o tempo todo, está dentro, está fora, está dentro, está fora, né? Nós somos confirmados por esse amor. Isso é algo que nos dá segurança, né? Porque se existe um ser, né, que deveria ser equilibrado emocionalmente, não que eu e você não tenhamos, né, as nossas dificuldades, enfim, pelas nossas influências formativas, muitas delas não positivas, né, enfim, não estou dizendo isso, mas se existe alguém que deveria ser mais equilibrado do ponto de vista emocional, é o cristão, né? Com certeza. E o que acontece muitas vezes é o contrário, né? São pessoas que são adoecidas, né? Inclusive pela própria religião, porque existe aquele terrorismo emocional, né? Do Deus que vai castigar, dos raios e trovões que vão incidir sobre a minha cabeça, que vão me partir ao meio, enfim, tudo isso que vai sendo uma leitura, né, invertida do que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que é aquele que é cansado e sobrecarregado, que vai ser agregado para ser aliviado, e não o contrário, né? Porque os mandamentos do Senhor não são penosos, né? Então ele nos dá do seu Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito que derrama amor e não medo, né? E não pânico de Deus, fobia de Deus, né? E ser movido pelo medo de Deus, né, é algo que muito desgastante, né? E é até uma maneira boa de controlar as pessoas, né? Num esquema religioso, mas não vai fazer com que ninguém seja melhor. Então ele é o Evangelho de Jesus Cristo, ele entra para a nossa vida para nos mostrar que finalmente encontramos o amor perfeito, né? O amor verdadeiro. E esse amor está em Jesus Cristo por causa da sua cruz, porque não existe amor maior do que esse, alguém dá a vida pelos seus amigos. Mas não é apenas isso, né? Paulo fala que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Ele nos reconciliou quando éramos inimigos. Então isso confirma mais uma vez que esse amor de Deus precede as nossas atitudes, porque ele é antes da fundação do mundo. É o sangue de Cristo que é conhecido antes da fundação do mundo, como está escrito em 1 Pedro, né? Então, o amor sacrificial que sempre existiu. E essa conciliação entre a minha capacidade de escolher, né, eu como homem do tempo, homem temporal, e o Deus atemporal, né, a teologia ela tenta conciliar essas duas coisas, mas é muito difícil, né? Mas o que nós podemos fazer é nos deslumbrarmos, né, e termos, né, esse sentimento de espanto diante do amor de Deus, né, e saber que Ele é soberano, Ele me predestinou, Ele me chamou antes que houvesse mundo, né? Ele me predestina, me chama, me justifica, me glorifica, tudo isso para que eu seja de acordo com a imagem de Jesus Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos, né? Ele também me ama antes das minhas atitudes, ele já me chama para ser filho antes que eu melhore isso ou aquilo, mas a partir disso, né, a partir da conversão, que é esse chamado de Deus, o novo coração que Ele nos dá gratuitamente, também as nossas atitudes são corrigidas, mas elas são corrigidas por causa do amor, que vem primeiro. Isso é fundamental, né? Para finalizar, lembre-se daquela passagem da mulher pecadora, né? Jesus evitou o apedrejamento, porque ela havia cometido adultério, flagrante adultério, lá estavam as testemunhas, né? Não havia tese de defesa para aquela mulher, ela já seria apedrejada, a pena aplicada imediatamente. Mas aí quando Jesus despede as multidões, né, fazendo com que eles percebessem o seu próprio pecado, se vocês não têm pecado, né, que comece o festival de pedradas. Mas aquelas pessoas tomaram consciência sobre a sua imperfeição, pouparam a mulher, e aí Jesus fala, cadê os seus acusadores? E ela falou, não estão aqui, já foram embora. Eu também não condeno você, vá e não peques mais. Isso é um ensino precioso, gente. Porque o não te condeno, não é, vem antes do não peques mais. Então, de primeiro, ele vai perdoar e dizer, eu não condeno você. Eu não condeno você. E exatamente por isso, porque eu não condeno você, e você recebe do meu amor agora, é que você está
apta a viver de uma maneira diferente, porque você é uma mulher amada. Agora, você é uma mulher que Jesus Cristo, não leva em consideração o seu pecado, inclusive esse agora que foi cometido, né? E trazido aqui pelos escribas e fariseus. Esse pecado não existe diante dos meus olhos. Agora você pode ir e não pecar mais. Então o que o Senhor faz conosco, né? Ele diz: o seu pecado não existe mais diante de mim. Agora vá e não peque mais, né? Viva de uma maneira diferente, porque eu já te amo primeiro, né? Então é muito importante entender que o amor precede a própria atitude, né? Se o Senhor nos ajudar a aprender definitivamente isso, eu tenho certeza que vamos experimentar mudanças substanciais, né, nas nossas vidas, em nome de Jesus.